Chegamos, rapaziada. Que é isso, cara? Um dia para nossa grande final da Libertadores. Fala, torcida que canta e vibra. Quero conversar hoje um pouco com vocês. A ansiedade tá a milhão, né, rapaziada? Então, hoje de manhã eu peguei o famigerado livro do Abel para reler algumas coisas aqui, cara. Muito massa o livro. Ele realmente abre as estatísticas aqui de um nível perdão, abre as estratégias de um nível muito avançado, assim, ele não guarda muita coisa não, cara, ele conta bastante do que ele usou na estratégia, até enquanto eu li eu pensava, cara, será que o Felipe Luiz, obviamente, deve ter lido esse livro, porque ele fala muito da Libertadores, eu peguei pra ver a parte da Libertadores 2021, então ele fala demais, cara, de como foi ali a preparação, então deve ajudar até o Felipe Luiz nesse caso, mas o bicho ele é embaçado, né? Eu tenho muitas críticas a ele aí nesses últimos tempos que a gente vem passando, mas com certeza, cara, a gente sabe da capacidade dele e ele vai propor coisas novas, diferentes aí para essa grande final, né? E aí, rapaziada, eu nem sei se eu posso, mas eu trouxe uns cortes, tirei foto aqui de uns pedaços do livro aqui que eu queria compartilhar com vocês de algumas coisas que me deixaram bem reflexivo, assim, e confiante na nossa final. Depois do jogo contra o Grêmio, eu compartilhei aqui com vocês a raiva, o estresse ali, e foi grande, mas já no outro dia, cara, parece que já virou a chave, as coisas já começaram a mudar para mim aqui na minha cabeça e isso só tem a gente só tem um objetivo, né? A verdade é essa. O Brasileirão, a gente não podemos ser hipócritas de que a gente não queria essa taça, as duas taças no ano, se fosse possível, mas no final das contas, cara, a Libertadores é o que mais vai valer esse ano, sem a menor dúvida. O Flamengo ganhando o Brasileirão, possível, certeza, né? Já se confirmando possivelmente na próxima rodada. E o Palmeiras levando a Libertadores, o Brasileirão dos caras vai ficar muito ofuscado. Mesmo no ano que eles deixaram claro desde o começo que eles iam investir em um elenco para ganhar o Brasileirão, né? Mas vai se ofuscar demais. Então, se a gente levar a Libertadores, vai ficar lindo de ver. E se a gente não levar, vai doer demais. Então, a primeira coisa, rapaziada, que eu queria compartilhar com vocês, eu tava, cara, de quarta, de terça, quarta-feira pra cá, eu comecei a pôr na minha cabeça que o Paulinho ia jogar. Não me pergunte por quê. Eu falei, cara, o Paulinho vai jogar, tem alguma parada reservada aí. É, aquela ideia do Abel já poupar os 11 certinho, que seriam os 11 jogadores que iriam jogar a final, não é o normal dele, né? E aí eu fiquei pensando, cara, beleza. Se não é o perfil do Abel, ele não vai entregar assim a escalação dessa forma. Quem que poderia entrar no lugar de alguém desses 11 que mudaria o jogo para o Palmeiras, né? Que poderia gerar um diferencial. Não tem muito um jogador assim, tipo, vou citar um jogador que saiu recentemente, o Estevão. Pô, cara, o Estevão, vamos supor que ele tá numa situação que ele tá lesionado, tá voltando de lesão, então o Palmeiras esconde, porque ele é um cara que decide jogo. O Palmeiras, tirando os nossos 11 titulares, temos bons jogadores para entrar como reservas, mas não tem jogador que decide, exceto o nosso camisa 10 Paulinho. Né? E eu falei, cara, e ele foi lá pro foi relacionado pro jogo, né, contra o Grêmio. Falei, cara, ele vai jogar. Vai jogar, não tem como, não tem como. E aí, pegando o livro para ler, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, cara, é uma parte muito interessante que ele fala de como foi a condução lá na final de 2021 para não colocar o Felipe Melo para jogar. O Felipe Melo era um jogador importantíssimo ainda naquela altura no Palmeiras, né? Uma liderança gigante que ele exercia. E eu não sei quem escreve exatamente esse trecho, mas fala que o Abel seguiu um dos seus principais lemas como técnico, que é ele nunca colocou um jogador que não está 100% para começar uma final. Então, como titular. Então, eu falei, cara, então acho que é difícil do Paulinho jogar, né? Ele cita assim como um lema do Abel mesmo, um valor do Abel, que é não colocar um jogador que não está 100% fisicamente para jogar uma final no começo, né? Ele não, tanto que é o caso do Felipe Melo, ele acabou entrando depois. Mas eu falei, cara, então talvez o destino aí já me deu uma resposta da minha ideia, né?
Ainda não, eu não tirei do coração isso, cara. Eu queria, pô, se aparecesse a escalação amanhã, o Paulinho titular, cara, nossa, cara, eu ia ficar doido, eu ia ficar muito, muito mais esperançoso, assim. Eu já tô demais, assim, eu tô confiante demais, mas ia ficar muito mais. É, mas vamos ver. Se ele não entrar, cara, eu acho que no segundo tempo ali ele pode entrar. Vamos ver como é que vai ser o andamento das coisas, né? Então esse é o primeiro insight ali que eu tirei do livro. Compartilhando aqui agora algumas outras coisas para vocês, agora sim trazendo um trechinho aí, né, do livro aqui. É muito interessante porque, cara, o paralelo, ele é real, né? O Abel tá aqui nesse livro contando como foi a preparação para a final da Libertadores 2021 contra o Flamengo, e agora a gente está vivendo isso de novo, então com certeza muita coisa se repetiu aqui, né? Então é interessante a gente falar. Ele traz aqui, né? Vou ler aqui para a gente ir conversando sobre isso. Apesar de estarmos a competir pelo Brasileirão, a final da Libertadores estava no pensamento de todos. E assim, ficou muito nítido isso esse ano, né, pessoal? O menos caiu demais o rendimento, coincidentemente ou não, como foi nas duas últimas Libertadores que a gente ganhou. Eu trouxe aqui já o retrospecto do Palmeiras nas últimas 3 vezes que o Palmeiras chegou na final, né? Contra o Santos, 33% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Contra o Flamengo em 21, acho que eram 26%, e agora o Palmeiras chega com 13% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Então, assim, claramente a cabeça só tá em uma coisa, né? Então, por mais que procurássemos focar a atenção no torneio nacional, havia uma força maior que nos levava para o pensamento do dia 27 de novembro de 2020. Então, assim, cara, foi isso uma coisa que opa, me instalou assim, falei, cara, de fato é a mesma coisa que esse elenco tá vivendo, apesar de ter modificado muito o elenco, mas, cara, a cabeça tá na final da Libertadores. Não tem como, né? E aí, tem umas coisas, cara, muito legais aqui que dá pra gente tirar ali e entender, cara, o potencial que o Abel Ferreira tem, cara, e a comissão dele de fazer uma coisa gigantesca, assim, né? Ele citou, se eu não me engano, eram 9 passos de uma preparação, né? Que esse aqui é o nono, vocês podem ver aí, que ele veio uma preparação motivacional para os jogadores chegassem no dia assim com a vontade no máximo de ganhar, né? Então, esse aqui, cara, achei surreal, assim. Ele trouxe ali 5 fotos de cada jogador da trajetória de vida deles, né? Então, ali ele cita, né, desde bebê, criança, até a data do jogo. Então, cara, esse aqui embaixo dá para ter uma ideia, né, do que é, e aqui os jogadores chegando no vestiário e vendo aqui, né? Até aqui a do Dudu, aqui acho que é o Rony, e os jogadores olhando aqui. Então, assim, cara, uma foto deles de bebê, depois provavelmente uma foto deles na base, num time que eles jogaram, e agora no Palmeiras, e do último jogo dos caras antes da final da Libertadores, sabe? Então, cara, isso pro cara ali que tá vendo isso ali no dia, cara, isso deve explodir, né? E eles viram isso ali na hora do jogo. Chegaram no jogo e viram, né? Então, no vestiário e viram isso. Então, cara, isso como ele fala que são 9 passos, é um passo só do que deve ter motivado de maneira absurda ali o nosso time em 2021. Essa aqui, cara, eu achei surreal, assim. Ele vem até antes desse nono passo, mas eu deixei para depois porque achei muito absurdo, assim. Ele, cara, escreveu uma carta, até achei que tinha sido à mão, mas aqui não, foi escreveu impressa, né? Para cada jogador e colocou embaixo da porta do hotel dos caras no dia do jogo. Então, assim, eles foram dormir, todo mundo foi dormir, sabe lá que horas o Abel ou a comissão começou a botar a carta embaixo da porta e os caras só viram de manhã. Então, cara, isso deve ter sido, assim, destruidor, né? E aqui tem uma carta do Everton e uma carta do Daverson, né? Eu vou ler um trecho aqui, ó. Daverson, o que cada um de nós faz nas nossas vidas e carreiras trouxe-nos aqui até esse momento, né? Hoje é dia de continuar a fazer história. Aí ele fala algumas coisas ali do passado, do futuro, da eternidade, né? E ele, como a gente vai fazer isso? Com confiança, tranquilidade, determinação e foco, juntos como uma equipe, né? Então, assim, cara, pô, imagina o cara acordar. Assim, é legal a gente se pôr no lugar dos caras. Imagina você acordar no dia da final da Libertadores e ter uma carta ali, ser uma carta do seu treinador te motivando para esse jogo. Cara, tudo isso faz muita diferença, assim, muita diferença. Eu fiquei refletindo também se como foi a preparação do Flamengo em 2021, o Renato Gaúcho, né? Eu não sei, cara.
O Abel, a gente sabe que é um cara muito diferente. Eu até gosto do Renato Gaúcho, mas não sei se ele teve esse nível de detalhe para preparar os jogadores para a final. Cara, isso acaba fazendo muita diferença. Então, cara, esse aqui eu achei muito massa também. E aí, para finalizar, ele traz ali, né? Vocês já devem ter visto o lance do nosso primeiro gol em 21. O gol que o Veiga fez, né? Depois daqui toda aquela jogada do Gomes com o Mike e tal. E, cara, surreal que ele treinou, né? A gente já viu muitas vezes jogadores falando que ele treinou isso. E aqui tem um frame do treino ali, né, cara? É muito doido, porque a bola aqui com o Gomes, né? Aqui, né? A bola aqui com o Gomes, eu passe pro Mike, o Dudu passando aqui no meio, né? Igualzinho a jogada. O Veiga entrando, o Rony puxando aqui, ele explica um pouquinho depois no livro a função do Rony também, que era puxar os caras mais perto do gol, porque a bola ia vir mais na linha do pênalti, né? E aqui a gente vê o jogo, né? A mesma coisa, o Gomes lançando pro Mike, Dudu, o Veiga, o Rony aqui. Então, assim, cara, pessoal, o homem é embaçado mesmo, não tem muito o que a gente falar. E, cara, foi muito legal ter lido o livro hoje, porque isso me trouxe apenas confiança, cara. Toda a raiva, todos os estresses que a gente tinha passando ultimamente, as desconfianças com o Abel, né, as discordâncias com o posicionamento dele ali que eu tenho, que são vários. É, cara, eu consegui apagar tudo isso da minha cabeça e ficar só motivado para essa grande final que a gente tem. Eu acho que vai ser uma noite aí, às 6 horas desse sabadão, muito, muito especial. A gente vai viver um momento histórico aí. E eu tô muito confiante, rapaziada. Tô muito confiante. Eu sei que o time do Flamengo é bom. O Felipe Luiz, eu acredito que é um treinador muito mais antenado e mais capacitado do que o Renato Gaúcho, né? Apesar de eu não ter achado que o Flamengo jogou mal a final, mas acho que o Flamengo vem ainda mais preparado. Eles estão com raiva, eles estão querendo. Ninguém morre nos devendo. Eu não tô devendo nada pros caras. Eu acho que ninguém aqui tá devendo, mas eles estão construindo essa narrativa e eles querem a revanche, né? E eles sabem que se eles perderem, fica 2-0 em final de Libertadores pra gente. Então, cara, eles devem estar muito, muito bem preparados também. Mas, cara, eu acho que o que o Abel faz, na minha opinião, o Felipe Luiz não faz, nenhum técnico que tá no Brasil faz. É nível mesmo de grandes times da Europa, assim, de nível de preparação e de dedicação. Então, rapaziada, é aqui, ó. É confiar no homem agora, deixar as críticas de lado e confiar que a gente, no sábado, se Deus quiser, umas 8 da noite, que eu não quero prorrogação nem pênalti, nós seremos tetra da Libertadores. Vai ser animal. Avante palestra.